No nosso mercado é comum celebrar quem já chegou lá, viu? Mas toda grande empresa, marca e agência, um dia já foi novidade. E aí eu te pergunto, pra você, o que é mais difícil? Criar algo novo ou manter o sucesso? E aqui no REC a gente gosta de conversar com quem sabe fazer as duas coisas, né? Então, ó, nosso programa tá no ar. Veja agora o que a gente preparou pra vocês pro programa de hoje. No programa de hoje, a gente te mostra as passagens da Lola, da Publicis e da Brivia pelo Festival Cannes Lions 2026, com prêmios, encontros e muita troca. Conferimos os insights por trás da nova fase da campanha de Chevrolet Sonic. E também mais um filme que entrou para nossa seleção. E a Publicis está num ótimo momento comemorando um aniversário importante. Ó, são 30 anos da agência aqui no Brasil. E a gente bateu um papo com eles lá no Cannes Lions. Acho que a Publicis carrega todo esse charme francês. Eu brinco que a gente é a Champs-Élysées no Brasil. A gente carrega os assets muito fortes, essa coisa da transformação, da resiliência do grupo, né? Um grupo que teve em sua história acontecimentos fatídicos. E eu acho que no Brasil a Publicis passou também muito por todas as fases. O que a gente carrega de legado é, de fato, esta cultura de transformação, de se manter sempre atual, a responsabilidade com os clientes que a gente atua e uma agência que cultua os seus, né? Acho que a Publicis, assim como na Publicis afora, a Publicis no Brasil ela é muito feita das suas pessoas e do como esse crescimento dentro de carreira é importante. A Publicis é uma marca icônica, né? Isso não dá pra negar, né? Então, tem uma história belíssima. Tá fazendo 100 anos Publicis no mundo e 30 anos de Publicis no Brasil. E eu lembro, quando eu estava começando a minha carreira, eu lembro já da Publicis, né? Então, é uma marca que ela vem aí atravessando gerações, né? A Publicis é uma agência que sempre se transformou nos últimos 30 anos. Ela chegou no Brasil com um cliente. Hoje a gente tem quase 50 marcas. A gente faz 30 anos, é uma hora que a gente para, além de comemorar, a gente também para, reflete e fala o que eu faço daqui para frente. E eu acho que a gente está se reinventando, integrando as fortalezas que a Publicis sempre teve de tecnologia, parceira de negócios, com criatividade, coisas que a gente vem desenvolvendo cada vez mais. Então estou super contente, esperando que a gente tenha um aniversário ótimo. A gente brinca que a gente chegou na maturidade agora, então acho que a gente viveu muitas eras dentro dos últimos anos. Então acho que os 30 vêm com um momento bem especial. Acho que muito coroado em cima de bastante criatividade, bastante transformação de tipo de coisa que a gente tem feito, de conteúdo. Então eu acho que a Publicis também está olhando para além do que ela sempre olhou, de ser uma potência de negócio, de ser uma potência de parceria com os clientes, ela também impactar cada vez mais, um trabalho cada vez mais contemporâneo. E acho que os 30 anos tem muito disso. Acho que é uma grande celebração do que a gente quer fazer. Quando eu olho para trás, o trabalho que a gente vem fazendo na Publicis, eu realmente vejo uma Publicis amadurecendo, uma Publicis mais madura, com potencial de ganhar prêmios e também com potencial de ganhar novos clientes, né? Então a gente viu recentemente novos clientes entrando na Publicis, né? Red Bull, Adidas, Santander. Então a gente vê uma Publicis diferente. O mantra é Lead the Change, Love the Change. Então a gente tem que amar a mudança, fazer as coisas diferentes, não ter medo de se arriscar e buscar novas alternativas para os mesmos problemas, porque as pessoas se cansam da propaganda, né? Então a propaganda precisa se reinventar o tempo inteiro. A gente olhou para dentro de casa e falou, olha, a gente tem que fazer coisas de outro jeito. Então a gente reestruturou o jeito que a gente trabalha, o time, nem tudo que a gente escreveu ganhou. Mas eu acho que é isso, a gente começar lá atrás, detectar que tem algo para melhorar. Então vamos partir daqui, ser honesto com a gente mesmo. E quando a gente é honesto com a gente mesmo, acho que o trabalho aparece. O que a gente tem de muito legal é que os nossos clientes são muito fiéis à Publicis. Então, às vezes, é um cliente que está numa empresa que vai para outra e que quer nos levar. Então, eu acho que a nossa roda gira naturalmente.
Mas não é simples, tem uma responsabilidade enorme, porque é isso, já é grande. Você crescer algo que já é muito grande é muito mais difícil do que você crescer algo que ainda está começando. Então a gente tem passos bem demarcados e sabe muito para onde a gente quer ir. Ladies and gentlemen, it's launch day. Call of Duty Black Ops 7, here we go! It's release day. It's finally released. Finally released. Game launch day. It's time! Everyone wants to be the first to play on day one. But game launches happen on weekdays. And you know, gamers have to work. But Grupo Bolsa, the biggest blood bank in Latin America, knows something they don't. In Brazil, anyone who donates blood is legally entitled to a day off. So, in partnership with Ubisoft, we hacked the game by turning a civic right into the ultimate Game Pass. Você doa sangue, tira um day off no trabalho e pode passar o dia inteiro jogando o jogo. Donate to play, turning donating blood into a game advantage to play on day one. Um case maravilhoso pra gente, porque tem um bem social por trás, que é a doação de sangue, e a gente achou um hacking para fazer quem menos doa no Brasil doar sangue, que é a geração Z, que são os gamers. Então a gente achou uma brecha, que é na lei, na realidade, não é uma brecha, mas é que toda vez que você doa sangue, você tem um day off, você tem o dia off. Então a gente fez o match disso com os lançamentos dos games para convidar a galera. Então você quer jogar teu game favorito, vai doar sangue que você tem um day off ali para curtir. E tem uma coisa que junta todo mundo, é game, né? Bom insight e game, ouro. Maior orgulho, né? A agência ficou dourada já aqui, né? Júri, tá tudo certo, maravilhoso. Gente, vamos celebrar isso aqui, porque afinal de contas não é todo dia que a gente ganha um desse, não. Bota pra cima aí! A Lola TBWA nasceu no começo do ano com muita expectativa. E ó, tá tudo conforme planejado ou ainda melhor, viu? A gente vai mostrar pra vocês agora como é que foi a participação dessa nova agência lá na Riviera Francesa. O Festival de Cannes e eu acho que em todos os festivais, na verdade, eles têm uma importância que é, de alguma maneira, reconhecer e motivar a gente a estar fazendo sempre um bom trabalho. Eu acho que a gente acreditar de que um prêmio faz que a tua ideia seja boa ou não, eu acho que aí é onde vem uma parte que é um pouco equivocada. Eu acho que Cannes, ela, sem dúvida alguma, ela é a essência do que é um festival hoje de escala global. As categorias que têm entrado para ajudar a premiar o trabalho novo que você vem fazendo, tem ajudado muito o festival a se diversificar um pouco. E eu fico muito feliz de ver hoje sendo representado trabalhos que de fato não parecem publicidade, eles parecem outro tipo de coisa. Então o festival tem sido muito esperto em função disso e tem trazido categorias que de alguma maneira representem essa evolução. Eu acho que o festival vai numa direção legal, acho que isso é muito bacana. Se o festival pudesse melhorar em alguma coisa, eu diria que é trazer coisas que talvez não estejam completamente vinculadas com o formato de mídia que está mostrando nossa nova ferramenta e se trazer outro tipo de conversas que não necessariamente estão conectadas com o advertising. E como uma agência que chega agora no mercado, a Lola aproveitou o Cannes Lions 2026 para mostrar que veio, com a apresentação de cases importantes e sua nova identidade visual para servirem de cartão de visitas nas conversas com os clientes. O Cannes para a gente esse ano era uma incógnita, porque eu acho que o mais importante que a gente tem quando está construindo uma empresa do zero, como a Lola, no caso, é criar uma cultura criativa, criar um time, fortalecer um time que já tem, amplificar ele e fazer um trabalho relevante para os clientes. E foi exatamente isso o nosso foco esse ano. Vamos lembrar que essa história começou agora em fevereiro, né? Então, nem nas mais ambiciosas sonhos que a gente pudesse ter,
a gente acreditaria que teria um ano incrível em Cannes. Mas o que a gente fez esse ano foi trazer cases para que Lola pudesse ter credenciais e se apresentar. Então a gente conseguiu fazer trabalhos muito bacanas que hoje têm aberto portas para apresentação de credenciais, onde a gente tem inclusive trazido novos clientes através disso. Então acho que o resultado de a gente ter pensado em Cannes como um mindset de vamos pensar no seu melhor, nos ajudou muito no sentido da gente poder fortalecer um repertório criativo que a gente tem para se apresentar. A Brivia sabe que o Cannes Lions é um excelente lugar para encontrar novos amigos e também os clientes. E eles prepararam dessa vez um café da manhã super especial, cheio de borogodó. Minha cocada não vai comer, se quiser você tem que fazer. Tem que fazer. E a Brivia ofereceu um café da manhã super especial para amigos e clientes durante o Cannes Lions. E chamou CMOs para falarem sobre um assunto que parece não sair de moda: a potência da brasilidade. Como um grupo de comunicação e tecnologia, tá falando sobre criatividade, mas está falando sobre os nossos diferenciais, né? Sobre como a gente, brasileiro, faz marketing acontecer. Brivia, o grupo, é uma plataforma de soluções de tecnologia e marketing que vem ajudando grandes marcas a fazer essa jornada. Então, a oportunidade de estar aqui é discutir um pouco isso, né? Como se faz negócio, marca no Brasil, como que a gente faz isso cada vez mais com tecnologia. Quando a gente vem discutir criatividade, parece que a gente precisa deixar de lado a transformação que a tecnologia está fazendo, e quando a gente vem para cá, a gente vê todos os grandes players de tecnologia aqui e IA sendo, né, exaurida e torturada e tratada e discutida o tempo inteiro, onde parece que é ou uma coisa ou outra, né? Então tá aqui discutindo com grandes marcas sobre negócio, sobre o futuro das marcas, também dá a oportunidade da gente ver isso. Quer dizer, não é uma coisa ou outra, e sim a soma dessas coisas e uma construção a partir da união de competências, que é um pouco do que a gente faz como Brivia vem fazendo ao longo de 19 anos. Vai dizer que não me quer. A gente esse ano decidiu voltar para cá, né? E ter uma presença mais forte. E não tinha jeito melhor de ter a presença forte do que junto do time da Branded House e junto do Accelerator, do CMO Accelerator, para discutir o que o Brasil tem de bom para trazer aqui para a Riviera. Estou muito feliz, né, de poder vir para Cannes e realizar um evento tão importante quanto esse, que foi o primeiro evento oficial, né, do CMO Accelerator em língua portuguesa em Cannes. Então, a Brivia é um player meio outsider, inclusive, desse mercado, né? A gente não vem nativo da publicidade, a gente vem da tecnologia, e aí cada vez mais, nos últimos 10 anos, aí galgando um espaço importante, crescendo muito, bastante reconhecidos já, mas ainda não tínhamos protagonizado algo tão interessante como foi feito hoje, né? O futuro das marcas brasileiras, by Brivia Group, com apoio do Uber, né? Um evento realizado pela Branded House e oficial do CMO Accelerator São Paulo. Então a gente está extremamente feliz com a realização. A gente falou aqui, né, sobre assets brasileiros, a música, a cultura, a seleção brasileira e tal, mas a gente fala pouco sobre o jeito de fazer e quem está fazendo. Você vê vários executivos e executivas liderando o marketing mundial e eles têm um molho próprio, e a gente tinha que dar mais visibilidade para essa particularidade do brasileiro de fazer as coisas. Acho que o nosso forte é a capacidade de adaptação. Para o brasileiro não tem nada difícil. A gente até reclama um pouquinho, mas a gente vai lá e faz assim mesmo, né? Eu acho que o brasileiro é isso, assim, não tem cenário, não tem dificuldade, não tem nada que aconteça que possa ser um obstáculo real para o brasileiro. Pelo contrário, eu tenho a impressão de que o brasileiro ele não espera que seja fácil, mas ele espera que, fácil ou difícil, ele vai vencer, as coisas vão acontecer do jeito que ele quer e que no final a gente seja reconhecido pelaquilo que a gente fez, apesar de qualquer adversidade. Bom quando a gente senta, né, num lugar fora do Brasil, entre brasileiros, falando em português, como a gente também vê que a gente pode se colocar num lugar de que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Então faz muito sentido, né, a gente sempre ter esse ponto, esse lado
humilde, claro, né, de olhar para fora e aprender, mas a gente se olhar também e a gente se enxergar e a gente se relembrar do que a gente faz bem. O Brasil é realmente um país que faz a diferença em criatividade. A gente tem realmente esse borogodó, essa capacidade de se conectar em temas mais complexos de um jeito leve. E a gente tem uma coisa que está no nosso sangue, que é a presença da diversidade. Eu acho que a gente consegue enxergar tudo isso de uma forma mais natural. A gente é um país que mistura cultura, mistura cor, mistura tempero, e essa habilidade de conectar coisas diferentes faz com que a gente consiga ser muito original na hora de propor ideias, que consiga expressar autenticidade, olhar para coisas que estavam sempre ali sob novas perspectivas. E eu acredito que esse saber misturar e saber deixar essa mistura algo bonito, algo interessante, algo alegre, é o que o brasileiro consegue entregar quando faz alguma coisa. E a gente quer trazer uma outra perspectiva do Brasil, e que é o que Cannes reconheceu, inclusive, no ano passado, homenageando o Brasil, né? Primeiro país homenageado pela criatividade, né? E, portanto, que o brasileiro consegue entregar para as marcas mundo afora. E o brasileiro tem essa característica da resiliência, né? Tem essa capacidade de fato, né, olhar os problemas de uma outra perspectiva e conseguir trazer algo que muitas vezes quem está dentro da caixinha não tem condições de trazer. Diversidade no Brasil não é uma opção, diversidade no Brasil é o cotidiano, né? Lidar com isso faz parte do contexto, não de uma pauta, de uma agenda específica, mas do nosso contexto. São coisas que o Brasil lida muito bem, que o Brasil trabalha muito bem e que eu acho que a gente tem muito sim a ensinar ao mundo, e estamos aqui em Cannes, num evento 100% para brasileiros, falando em língua portuguesa, deixando um pouquinho do nosso recado, né, do que a gente pode trazer para o mundo. A gente tem muitos movimentos importantes nesse ano. O grupo é um grupo que cresce muito por aquisição. Então a gente deve anunciar um par de aquisições até o final do ano. A gente também está desenvolvendo produtos proprietários, como Orquestra, uma solução de mensuração, né, end-to-end para CMOs. Isso tudo volta agora para o Brasil e a gente vai continuar comunicando, continuar levando essas novidades. Espero que pertinho de vocês. O lançamento do Chevrolet Sonic segue chamando a atenção, viu? E agora, numa nova fase, eles utilizaram a nostalgia para falar da relação entre os brasileiros e seus carros. Confere aí. O Sonic é o carro que chega no nosso portfólio para valorizar grandes momentos da vida. Seja uma promoção, uma celebração, alguma história que muda, um pet que entra na vida das pessoas, um casamento, um filho. Então, quando a gente começa a entender e recebeu essa proposta de vamos falar de grandes momentos, vamos falar de momentos que não saem da cabeça, vamos falar do nosso primeiro filho, vamos falar do nosso terceiro filho, vamos falar de uma determinada promoção, vamos falar onde a gente estava naquele gol do Brasil em determinado momento. É aí que o carro ajuda. Você lembra como você chegou naquele lugar, você lembra de que forma você chegou naquele lugar. Então, Sonic é o carro que te acompanha, assim como todos os carros da Chevrolet acompanham as pessoas em grandes momentos. Uma coisa muito bacana que está acontecendo hoje, que a gente está unindo entretenimento, arte, cultura, né, para um grande lançamento de um carro. Na verdade, é parte de uma grande história, porque o lançamento do carro já está acontecendo há mais de 2 meses. E é uma marca que tem um legado com o brasileiro, com uma história que tem um legado com o brasileiro. E a gente consegue, com esse lançamento, falar de passado, presente e futuro. A gente vai muito além da publicidade, a gente consegue trazer valores de cultura e do entretenimento para uma informação e uma educação, apresentando um novo carro que já é um super sucesso. Quando você vem com uma campanha nova, sempre fica em que meios, qual a publicidade, que mídia você vai adotar. E a grande decisão aqui foi adotar entretenimento como grande plataforma. Quando você olha um segmento que tem um monte de carro novo, várias novas marcas, a gente precisa trazer o que a gente tem de mais forte da nossa marca, que é a confiança. O brasileiro se conecta com a marca Chevrolet há muitos anos, são mais de 100 anos de Brasil.
Então, quando a gente olha isso, o límbico ele já existe o sentimento pela marca, as pessoas já se conectam, todo mundo tem uma história com o Chevrolet. O lançamento do Sonic foi pensado para ser o grande lançamento de 2026. Então a gente já veio estudando qual seria essa plataforma, a escolha do entretenimento como plataforma, estar presente nas conversas que naturalmente aconteceriam de uma forma extremamente relevante. No conceito do que seria a campanha de Sonic, a gente estrategicamente separou tudo que a gente ia fazer na campanha em atos. A gente ia ter o lançamento, a gente ia ter as peças publicitárias, a gente ia ter as ativações, a gente ia ter as ações de venda, né, em concessionária. E hoje foi o grande ato, porque foi quando a gente uniu a propaganda ao entretenimento de um jeito muito natural e único. A gente conseguiu combinar arte, entretenimento, fandom, cultura, legado, emoção, Copa. O papel da agência foi combinar todos esses ingredientes para um grande lançamento e, melhor ainda, combinando com objetivos de negócio, porque esse lançamento bateu todos os recordes da marca, bateu todos os recordes de venda, bateu todos os recordes de sentimentação nas redes sociais, então a gente conseguiu, com toda essa grande alquimia de todos esses elementos, fazer do lançamento do Sonic um grande sucesso. A série tem um caso muito específico que é um casal que é apaixonado tanto pela Copa que eles fizeram um sacrifício que é vender o carro para ir pro México e ir para uma Copa. E a gente falou, pô, isso é uma grande verdade de todo mundo, né? Assim, quando você começa a pesquisar, tem um monte de gente que usa o carro como uma ferramenta para vender, preciso realizar um sonho, ou ir para uma Copa do Mundo, ou preciso fazer um casamento, ou preciso abrir um negócio. E o mais interessante disso tudo é que nessa perspectiva de trabalhar em entretenimento, a gente posiciona o carro de uma outra maneira além do funcional, né? Então a gente está muito acostumado a ver o carro ser um meio de transporte, de levar as pessoas, a família de um lugar para outro, de conectar as pessoas nisso, mas no caso a gente reposiciona o carro para ser um catalisador para um próximo passo, né? Então, um catalisador dessa transição de vida, né? E ao mesmo tempo, dando luz a essa dualidade que é abrir mão de um sonho que muitos brasileiros possuem de ter um carro para viver um outro sonho, né? Então, isso é muito relevante. A gente, enquanto montadora, sabe mais do que ninguém essa dor do nosso consumidor nesse momento de escolha. Então, por que não dar luz a isso e por que não falar para eles? A gente entende o que vocês passam, a gente entende o que vocês querem no próximo passo, querem viver no seu sonho, a gente vai ajudar vocês, inclusive, a realizar o sonho, só que dessa vez com o Chevrolet Sonic. A gente aproveitou aqui o estádio do Canindé, que é um estádio clássico, né, para fazer uma imitação de época e reproduzir o estádio do México, onde estava acontecendo o jogo do Brasil e Tchecoslováquia. Então tá tudo sendo dressado como 70, figuração, todo o estádio, os figurinos. A gente trabalhou de uma forma para ter muitas camadas de comunicação, todas essas camadas extremamente relevantes e que pudessem dar ganchos de conversão. E por enquanto deu super certo. O carro já bateu todas as metas que a gente tinha para o início das vendas, está sendo super comentado, a positividade dos comentários é recorde para a gente, então olhar com cuidado, ter todo esse planejamento, ter os parceiros certos, por enquanto está dando super certo, os resultados estão maravilhosos. É hoje, hein? Até que enfim! Ver esse time ao vivo deve ser incrível, né, vô? Mas esse sonho não dá pra mim, não. Será? O Amuleto, assista agora! Chicken. Noodle. Chicken. Crispy Chicken Double, Cody Noodle in the middle. Match made in madness. KFC's new Double Chicken Dynamite.
Ah, minha gente, olha, não temos mais tempo, mas eu quero agradecer a sua audiência e seu carinho de sempre. Lembrando que a nossa conversa continua nas nossas redes sociais, @programa Reclame, e também estamos lá no Globoplay, né? Ah, e esse programa foi gravado nesse lugar incrível chamado Casa Califórnia, que fica aqui em São Paulo, a Casa da Economia Criativa. Gente, é um lugar maravilhoso que nos recebeu super bem, cheio de criatividade, jeitinho que a gente gosta, tá bom? Semana que vem eu tô de volta esperando vocês. Tchau, tchau.